Seja bem-vindo a mais uma aula do curso completo Como Pregar a Palavra de Deus. Eu me chamo Luiz e quero compartilhar com você tudo que o Senhor tem me ensinado nesses 10 anos como ministro da Palavra de Deus. E se você não deseja ficar de fora deste curso que será totalmente grátis e tem o objetivo de te ajudar a pregar melhor a Palavra de Deus, então se inscreva agora mesmo em nosso canal, pois nós iremos te ajudar a usar as ferramentas na qual Deus tem colocado em suas mãos para pregar a Palavra de Deus. O objetivo da aula de hoje é te fazer lembrar quem você é em Deus. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ser dispenseiro dos mistérios de Deus. Todo pregador que deseja ser realmente usado pelo Senhor precisa compreender que é um dispenseiro de Deus, pois o Senhor traz a nós a sua palavra e nós temos a responsabilidade de transmiti-la ao seu povo. Veja o que a palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Quando lemos esta palavra que Paulo estava tratando com a igreja de Corinto, logo precisamos compreender que Deus espera que alcancemos testemunho público diante dos homens. E esse testemunho que o pregador precisa alcançar não está relacionado apenas ao testemunho diante de Deus, mas também diante daqueles que o ouvem. Veja que o texto bíblico deixa bem claro que os homens nos considerem. Isso nos mostrando que é necessário ter testemunhos diante daqueles que irão ouvir a palavra de Deus. E por isso as pessoas precisam nos considerar em duas vertentes da nossa vida. Em primeiro lugar, as pessoas precisam nos considerar como ministros de Cristo. Quando as pessoas nos ouvirem, elas precisam ouvir a voz de Cristo através de nós, pois como pregadores nós não ministramos a nossa própria palavra, nós levamos às pessoas a palavra de Cristo, nós levamos a elas aquilo que Deus deseja falar com cada uma delas. Em segundo lugar, as pessoas precisam nos ver como dispenseiro dos mistérios de Deus, pois cada pessoa tem o seu particular com Deus, e nos momentos de intimidade com o Senhor, corações são derramados perante Ele em busca de respostas para a sua vida. E nós, como ministros de Deus, precisamos compreender que Deus usa as palavras que saem dos nossos lábios. Por isso, precisamos sempre ter em mente aquilo que o apóstolo Pedro nos ensina em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Quando estamos nos preparando para pregar a palavra de Deus, precisamos ter duas coisas em mente. A primeira delas é aonde está a origem da mensagem. E a segunda é como a mensagem de Deus precisa ser transmitida. Quando nós falamos da origem da mensagem, nós precisamos entender que a origem dela é Deus. E o instrumento na qual nós utilizamos para transmitir essa mensagem é a palavra de Deus. O pregador que fala segundo o seu coração ou aquilo que acredita, sem primeiro ouvir o coração de Deus, está falhando em seu ministério. O ministro de Cristo, que é um dispenseiro dos mistérios de Deus, compreende que a origem da mensagem é Deus e não o seu coração. Não são os livros de estudo que vai te trazer a mensagem que você precisa trazer, mas sim buscar em Deus aquilo que o Senhor deseja falar com o seu povo. Aquele que deseja ser usado por Deus, precisa primeiramente buscar em Deus a mensagem, para depois falar aos corações. Outro ponto importante que nós devemos compreender é que a base de toda a nossa mensagem precisa ser a palavra de Deus. A Bíblia é a única fonte inspirada totalmente pelo Espírito de Deus. Não existe outro livro no mundo na qual deve ser a base da nossa mensagem, a não ser a palavra que sai da boca de Deus. Sempre que nós vamos pregar a palavra de Deus, nós sempre precisamos nos lembrar do que Pedro nos ensina. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Não devemos falar outra coisa senão a palavra de Deus. Outro ponto muito importante que precisamos tratar é que quando nós falamos de dispenseiros da palavra de Deus, dispenseiros dos mistérios de Cristo, nós como ministros de Cristo, nós somos revestidos da autoridade que vem de Deus. Nós estamos buscando trazer ao povo a vontade de Deus que é revelada em sua palavra. Nós não usamos a nossa própria autoridade, mas sim nós somos revestidos da autoridade que vem de Deus. Veja o que está escrito na palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Nós, como dispenseiros de Deus, não levamos uma mensagem própria, mas sim levamos a mensagem que Deus nos entregou. Por isso a Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo, pois somos revestidos da autoridade que vem de Deus, para entregar ao mundo pecador a mensagem que Cristo confiou a nós que somos os seus embaixadores. E essa mensagem que nós levamos, que é revestida da autoridade e do poder de Deus, a nós é confiada, não porque nós somos os melhores e mais capacitados para levá-las, mas pelo contrário, é pela graça e misericórdia de Deus, onde Deus espera que todas as pessoas que estejam à nossa volta sejam impactados com a sua palavra, não porque somos poderosos ou bons em palavra, mas sim porque Ele tem misericórdia daqueles
daqueles que estão à nossa volta. Quando nós lemos o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia nos compara a um vaso que é de barro, mas mesmo assim leva um precioso e valioso tesouro. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus coloca em nós a sua palavra que é preciosa, mesmo nós sendo vasos de barro, que aos olhos de muitos são frágeis e sem valor, mas mesmo assim Deus nos escolheu para levar a sua santa e preciosa palavra ao mundo que necessita da sua misericórdia e da sua graça. E por isso, quando a Bíblia nos compara como um vaso de barro, ainda traz algumas lições na qual todos nós devemos aprender, como essas a seguir. Em primeiro lugar, o vaso de barro é frágil. Sem a graça e misericórdia de Deus nós caímos. Não temos poder em nós mesmos para nos mantermos de pé. Em segundo lugar, como vaso de barro revela também a nossa natureza pecadora. O barro é cheio de mistura das coisas desta terra. Nós, como vasos de barro, precisamos entender que apenas Deus quem nos purifica e nos torna aptos para levar a sua mensagem, pois mesmo que vivemos uma vida espiritual diante de Deus, ainda assim há coisas deste mundo que estão misturadas em nossa vida, em nosso coração, em nosso cotidiano. Em terceiro lugar, quando a Bíblia nos trata como vasos de barro, nos mostra também que existem outros vasos. Sempre haverá pessoas mais capacitadas e com valores maiores e melhores do que os nossos. Porém, Deus nos escolheu mesmo sendo frágeis, mesmo cheio das coisas desta vida, porque Ele deseja manifestar a sua glória e seu poder através das nossas vidas. Por isso, como dispenseiro dos mistérios de Deus, precisamos sempre nos lembrar que o que nos torna aptos para servir o reino dos céus é a humildade, não a soberba do nosso coração, porque nós mesmos de nós não temos nada para oferecer. Por isso, meu amado irmão, como dispenseiro, nós precisamos nos lembrar do que está escrito em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, que nos ensina a respeito de como nós devemos ser humildes na presença de Deus. A palavra de Deus assim nos diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Quem permite que o orgulho domine o seu coração está a um passo da ruína. Por isso, ser um dispenseiro de Deus não é apenas preparar um esboço de pregação, mas principalmente é trabalhar o nosso caráter, nossa vida espiritual e nossa comunhão com o próximo. Pois se a nossa vida não estiver de acordo com a mensagem na qual nós levamos, todo o nosso ministério será comprometido e nós podemos criar barreiras diante daqueles que estão nos ouvindo. Por isso, seja sempre humilde, não deixe o orgulho dominar o seu coração. Ser um pregador não é motivo de sermos orgulhosos, mas sim um privilégio na qual nós devemos agir com humildade, com temor diante do nosso coração, sempre entendendo que Deus que nos sustenta, sempre entendendo que tudo aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus e a graça que nós levamos às pessoas é apenas misericórdia de Deus. Por isso, meus amados, eu quero te fazer um convite neste momento. Se você tem gostado deste curso, se inscreva em nosso canal. Nós temos novos vídeos todos os dias, 19h45. Não perca nenhum vídeo deste curso, pois com certeza nós iremos te ajudar a pregar melhor a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até o próximo vídeo.